Não é boa noite, é muito boa noite, tá bom? Eu preparei o tema do shur que a gente vai ver, Bezat Hashem, daqui a pouquinho. A gente sempre fala sobre um tema só. E está no Brasil, pelo menos estava hoje de manhã, o maior aluno muito próximo do Rav Wolbe. Então eu compartilhei um pouco do tema do shur. Eu sempre pergunto para pessoas para poder aprender um pouquinho mais, fazer o shur mais interessante para mim e para vocês. Então, Bezat Hashem, vamos ver onde a gente chega do jeito certo. Ele falou uma coisa interessante e eu queria começar com isso, talvez uma introdução para o shiur. A Gemara fala, Raiti bnei aliyah vemu'atimem. Eu vi pessoas de aliyah. Aliyah quer dizer o quê? Subida. Isso, elevadas. E são poucas pessoas. Ele perguntou, esse aluno do Rav Wolbe perguntou, o que quer dizer pessoas de aliyah? Como a gente define de um jeito um pouco mais concreto pessoas de aliyah? Pessoas elevadas. Foi uma coisa interessantíssima e muito prática. Falou o seguinte, a palavra aliyah em hebraico quer dizer um segundo andar. Inclusive tem um perek, o nome de um capítulo, em Bababata, chamado Abait ve aliyah. A casa e o segundo andar. Sobrado, o segundo andar. Então o que quer dizer Benei aliyah? Pessoas que sabem que tem um andar acima da onde nós estamos, isso são chamados Benei aliyah. Quer dizer, não eu estou aqui, Hazak Baruch, hashtag. Benei aliyah, olha que definição espetacular. Eu me deliciei com essa definição. A tradução da palavra Benei aliyah nos olhos de Akadosh Baruch Hu é uma pessoa que sabe que ainda tem um andar acima de onde eu estou e eu preciso ainda subir para o andar seguinte, Bezat Hashem, na próxima vez mais ainda um pouquinho. Vamos tentar subir mais um pouquinho. Cada vez a gente tem o zehut de aprender alguma coisa de Torá nova, a gente compartilha juntos sobre o que a Torá tem para ensinar para a gente sobre um assunto. Eu vou começar por aqui, para quem seja mais um pouquinho de Bnei Aliyah, crescer mais um pouquinho. Tem uma das brachot, que é a única brachá de todas as brachot que a gente tem, que é uma brachá instituída pela Torá, Birkat Hamazon. Todas as outras brachot são muito importantes, porém, vírgula, não são uma mitzvah da Torá. Ne'ilah de Yom Kippur, óbvio que é muito importante, mas não é de Oraita, não é da Torá. A única brachá que existe que é da Torá é Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon é composto por quantas brachot? 4, espetacular. A Gemara em Brachot, na página 48b, conta pra gente de onde surgiu o Birkat Hamazon, que a gente faz depois de comer pão, e como funciona. Então a Gemara conta pra gente o seguinte, Birkat Hazan, que é a primeira brachá do Birkat Hamazon, da onde surgiu, diz a Gemara, Moshe decretou essa brachá. Quando? Quando caiu o man. Quando começou a cair o man, aquele pão celestial, Moshe Rabbeinu decretou a primeira brachá do Birkat Hamazon, Baruch Atah Hashem, Hazan et Hakol. E da onde surgiu a segunda brachá, que é Baruch Atah Hashem, Nodelecha La'aretz, né? Atová, etc e tal. Da onde surgiu a segunda brachá do Birkat Hamazon? Fala Gemara o seguinte, quando entraram em Israel, Yoshua agradeceu o fato que a gente entrou em Israel. Então, Nodelecha Hashem Elokeinu, agradecemos pela terra de Israel que a gente ganhou. Primeira brachá, Moshe, quando desceu o man. A segunda brachá do Birkat Hamazon, Yoshua, quando entraram em Israel. A terceira brachá foi instituída por quem? E aonde? A Gemara fala em Brachot, David e Shlomo, seu filho, David Amelech e o filho dele Shlomo, relacionada à construção do Bet HaMikdash, foi instituída a terceira brachá, que obviamente que é Baruch Atah Hashem, Boneh Yerushalayim. E a quarta e última brachá, ela é chamada Baruch Atah Hashem Atov Ve'ametiv. Pergunta a Gemara, de onde vem essa brachá? Entre parênteses, antes de chegar na quarta brachá, se vocês perceberam, se não tem que começar a perceber agora, depois da brachá de Bonei Yerushalayim, que é a terceira brachá, antes de começar a quarta brachá, Baruch Atah Hashem Bonei Yerushalayim, Amém. Alguns falam alto, outros baixo, acho que nazimos faradim. Mas anyways, todo mundo falou Amém entre essa brachá e a próxima brachá. Eu não falo Sheakol Niab Dvaro Amém. Então por que na terceira brachá se fala Amém antes de começar a quarta brachá do Birkat Hamazon? O Maná responde que as primeiras 3 brachot são brachot da Torá. A quarta brachá não é uma brachá da Torá, mesmo que Birkat Hamazon é da Torá. A última brachá do Birkat Hamazon, que é a quarta, ela é uma mitzvah de Rabanan. Por isso nós falamos Amém para haver uma cortina, uma separação entre as brachot que são da Torá e as outras que são
de Rabanan. Então tem 4 brachot no Birkat Hamazon, 3 de Oraita e a 4 de Rabanan. Inclusive, se a gente for prestar atenção, já vai de brinde junto. O Birkat Hamazon começa com a primeira brachá, Baruch Atah Hashem. A segunda brachá, como começa? Nodelecha. E a terceira também não começa com Baruch Atah Hashem. Porque as primeiras 3, a primeira começa com Baruch Atah Hashem, a segunda não começa. A terceira não começa, e a quarta começa Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. Por quê? Mesma razão. As primeiras 3 brachot são um pacote só. Então a primeira começa com Baruch Atah Hashem, a segunda vai de carona com a primeira, a terceira vai de carona com a primeira, e a quarta começa de novo com Baruch Atah Hashem. Por quê? Porque, apesar que ela é muito importante, ela é de Rabanan, rabínica. Tá claro? Agora olha que interessante. A pergunta é a seguinte. Como assim? O Birkat Hamazon é de Oraita? É da Torá? Então como é que Moshe Rabbeinu instituiu? Como é que Yoshua instituiu? Quem instituiu de verdade? Hashem. A gente não fala que quem instituiu o Tfilin foi Moshe Rabbeinu, nem Yoshua, nem David e Shlomo. Então, a resposta é a seguinte, meus queridos. O Rashba e o Ramban fazem essas perguntas. Eles respondem o seguinte, uma curiosidade, já que a gente faz Birkat Hamazon, Baruch Hashem muitas vezes, tem que saber. A mitzvah é de Oraita. 3 brachot são uma mitzvah da Torá. O texto das brachot foi instituído por Moshe, o primeiro texto, a segunda brachá por Yoshua e a terceira por David e Shlomo. Mas o conceito de Birkat Hamazon ninguém discute, que ele é a única mitzvah que ela é de Oraita da Torá. A única brachá que é de Oraita, de comida que é de Oraita. Agora, olha que interessante. Da onde vem a quarta brachá? Por que ela surgiu? Se é uma instituição rabínica, em referência a qual assunto? A primeira brachá tem a ver com mana, a segunda com o fato de entrar em Israel, a terceira com a construção do Bet HaMikdash. Da onde surgiu, que episódio gerou a quarta brachá, que é uma mitzvah rabínica? A Gemara fala em Tanit, na página 30b, é o seguinte, não houve nunca na época do povo judeu, dias felizes como Tu Be'av. Qual a felicidade de Tu Be'av? Para qualquer Sfaradi, isso que interessa, que qual razão que teve, pode ser que foi nesse Halab, não interessa. Mas o ponto é que não tem Ishe. Tá, mas o que aconteceu em Tu Be'av, que a Gemara conta para a gente, não foi nesse Halab? A Gemara fala o seguinte, a Gemara traz algumas opiniões, uma opinião que a gente vai falar só sobre ela hoje, Natnu Haruge Beitar Likvura. As pessoas de Beitar, ou Beitar, tanto faz, foram possibilitadas que elas fossem enterradas. Qual a história dessas pessoas? Quando os romanos mataram as pessoas de Beitar e Yehudim, mataram muitas pessoas, essas pessoas ficaram dias, semanas, meses e anos sem serem enterrados. Não tiveram, entre aspas, ou sem as aspas, o privilégio, depois que infelizmente faleceram, de serem enterrados. Nesse dia, Tu Be'av, que Hashem deu o Zehut para que as pessoas pudessem ser enterradas, então os nossos sábios decretaram a brachá Baruch Atah Hashem Atov ve'ametiv. Hashem que é bom Tov e Metiv faz bem com os outros. Por que é Tov e Metiv? Diz a Gemara. Daí vem a quarta brachá. Tov, que o corpo dessas pessoas que faleceram e ficou em cima da terra durante anos não estragou. Isso que Hashem foi bom. E Metiv, que Hashem foi bom também. Por quê? Que eles tiveram a oportunidade de serem enterrados. Então o que quer dizer a Tov Emetiv, que é a quarta brachá do Birkat Hamazon, referência a Beitar, que aconteceu em Tu Be'av. Por que Tov Emetiv? Tov, que os corpos não estragaram, e Metiv, que eles foram enterrados. Daí surgiu a quarta brachá do Birkat Hamazon, depois de Bonei Yerushalayim, Baruch Atah Hashem, Tov Emetiv, e daí por diante. Agora olha que interessante. Uma vez eu vi a seguinte questão. Peraí, Tov Emetiv, porque eles foram enterrados? Um segundo. Como assim Tov Emetiv? Eu vou fazer uma brachá Tov Emetiv, Hashem ser muito bom. Os corpos ficaram anos lá em cima da terra, isso é Tov Emetiv? Isso é bom? Cadê o bom aqui? Então, uma vez que eles já ficaram alguns anos, sorte que não apodreceu e foram enterrados. Mas por isso você vai falar Tov Emetiv, que legal, que bom. Uma situação trágica, não agradável. Vi uma resposta espetacular que fala o seguinte para a gente. Quando aconteceu essa história dos romanos, que mataram as pessoas e ficaram anos sem serem enterrados, depois da destruição do templo do Bet HaMikdash. Aí aconteceu que as pessoas foram mortas e não tiveram como ser enterradas até anos e anos depois. O pessoal tinha perdido o Bet HaMikdash, acompanha o contexto histórico, saíram para o exílio para Galut, o pessoal estava sem moral nenhuma.
Olha que interessante. Os romanos estavam com poder. Então o vento estava soprando completamente contra o povo Yehudi, contra Bnei Israel. Qual é o consolo de Baruch Hashem Atov Ametiv? A gente foi enterrado. Tá bom, é o que sobrou. O cara perdeu, Deus me livre, 100 milhões, sobrou 50 mil. 50 mil para que ele tinha peanuts. Esse é Atov Ametiv? Boa pergunta. Mas o povo se sentiu completamente abandonado. Nós perdemos o Bet HaMikdash, nós estamos fugindo deles, eles estão no domínio de Israel. Hashem esqueceu da gente. Quando eles conseguiram enterrar as pessoas de Betar e os corpos não apodreceram, Chachamim falaram, é aqui que a gente vai instituir a Tov Ametiv. Olha como Hashem é bom. Quer dizer que Hashem é bom? Você, Yehudi, mesmo naquela época triste, ainda não está sozinho. O fato é que na situação incômoda demais, corpos enterrados, não enterrados, melhor dizendo, cadáveres em cima da terra. Presta atenção, Hashem falou, eu não te abandonei. O fato é que foi um milagre, apesar que triste com a história, que não foram enterrados, mas não apodreceram, e Hashem falou, é um mérito poder enterrar eles. Mas por que Chachamim instituiu essa brachá Tov Ametiv para a gente no século 21? Para a gente lembrar que o quê? Que mesmo em época de escuridão plena, quando tem uma luzinha lá, saber apreciar que isso provém de quem? De Akadosh Baruch Hu. É por isso uma das razões que nós fazemos todas as vezes comer um pão, quando a gente come pão, obviamente quando o pão não é mesonot, que é nova invenção, aí se faz a Tov Ametiv, para lembrar, uau, Hashem, obrigado que você me deu aquele mérito, mas qual mérito? Que tinha uma luzinha dentro de toda a escuridão. Quanto tempo demorou? Demoraram alguns anos, não sei precisamente, mas demoraram alguns anos. Então foi um milagre que o corpo não apodreceu, né? Voltamos, a Torá em Parashat Mishpatim conta pra gente algo interessante. O povo chegou no Har Sinai, apesar que os 10 mandamentos são em Parashat Yitro, mas tem um Rashi em Parashat Mishpatim que conta pra gente o que aconteceu na outorga da Torá. Em Sefer Shemot, o que o povo, está escrito que quando Hashem deu a Torá para o povo, Hashem abriu todos os 7 céus e o povo teve uma forma de ver, os Yehudim, o trono de Akadosh Baruch Hu. O que eles viram lá em cima? Rashi nos conta, o Rashi traz um Midrash, quer dizer, se ele falasse já é muito bom, porque Rashi era nada mais, nada menos do que um gigante Rashi, by the way, para escrever o Perush dele sobre o Humash, está escrito que ele jejuou 613 dias para ter Siyatá de Ishmael, ajuda de Hashem. Mas Rashi aqui não fala uma coisa dele, ele traz um Midrash, Midrash na verdade é um pedaço de Hashem. O Midrash conta para a gente, quando o céu se abriu, o que os Yehudim viram do trono celestial de Hashem lá em cima? Eles viram que se acabou. O que eles viram? Eles viram algumas safiras, uma pedra preciosa, e essas pedras tinham formas de tijolo, diz Rashi. Por que tijolo? Diz Rashi o seguinte, já que o povo estava sofrendo no Egito até pouco tempo atrás, Hashem tinha dentro do trono dele pedras preciosas com forma de tijolos. Hashem estava falando o seguinte, Kaviachol, como se fosse possível de alguma forma, apesar que Hashem não tem corpo, eu estou sentindo tsar, o sofrimento de Bnei Israel. De novo, por que tinham pedras com formas de tijolo no trono celestial de Akadosh Baruch Hu? Hashem falou, apesar que isso não tem nada a ver comigo, aparentemente eu sou todo poderoso, não Timão, mas todo poderoso, eu tenho no meu trono celestial o quê? Pedras preciosas com formas de tijolo. Por quê? Porque Hashem está falando, eu sinto tsar de Bnei Israel. Incrível a mensagem que tem no Kisei HaKavod. Podia ter muitas mensagens no Har Sinai. Hashem falou, meus amigos, eu estou com vocês no sofrimento de vocês. A Tov Ametiv tem uma luz lá no sofrimento. Lembra disso quando você estiver fazendo Birkat Hamazon em qualquer lugar do mundo no século 21 também. E Hashem falou no Har Sinai, quando viram o trono de Hashem, eles que conseguiram enxergar que no trono de Hashem tinha um tijolo lá, para lembrar a escravidão no Egito, que é o que eles faziam, é construir pirâmides, entre outras, com os tijolos. Quando eu vi isso, me chamou muito a atenção. Falei, uau, se a mensagem de Hashem é que ele está sentindo o sofrimento de Bnei Israel, se a Tov Ametiv é para lembrar, que mesmo que numa época de escuridão, a Tov Ametiv, porque teve uma bondade lá, porque Hashem deu uma colher de chá em Beitar para poder ser enterrado e sentiu também o nosso sofrimento de alguma forma ou outra, óbvio que Hashem espera isso da gente também. Porque o que me interessa, assim, no trono de Akadosh Baruch Hu tem um tijolo, meus queridos,
ou ter uma coroa lá de milhões de dólares? O que muda para a gente? E por que Hashem mostrou isso para a gente? Obviamente que a resposta tem que ser para que a gente possa fazer o quê? Aprender alguma coisa. Se Hashem falou, eu estou contigo e não abro mesmo o seu sofrimento, o Yehudi tem essa obrigação de poder participar dos sentimentos dos outros. Eu vi uma história, teve uma Hassidut, não é tão famosa, mas no mundo dos Hassidim ela é muito famosa hoje em dia, não sei se existe, mas ela foi muito famosa na história. É chamado Rav Israel Mirujin. Rujin é o nome da Hassidut, ou talvez Rujin Rav. Rav Israel Mirujin, a história é 100% verdadeira, personagem único. Ele se vestia com muita nobreza. A casa dele era uma casa fina, um Rebbe. A roupa dele era fina. Contam que a bota do Rebbe tinha as iniciais dele. Na época que ele viveu, ter as iniciais na bota, talvez fosse, sem comparação, ter um Rolls Royce hoje. Mas olha que espetacular, olhem que espetacular. Hoje em dia tem muita gente que tem nome na camisa, né? Iniciais, mas naquela época era uau, très chique. O Rebbe de Irujin era muito especial, as botas dele não tinham sola. Eles perguntaram para o Rav, por quê? Falaram, porque eu preciso ser uma pessoa nobre para os outros verem e ter uma impressão boa de Hashem, porque um Rav dá a impressão do que Hashem é. Se um Rav é sorridente, deve ser que Hashem é. Se um Rav é sisudo, deve ser que Hashem é bravo. Eu acho que eu tenho que ver de uma forma nobre para entender que o Talmud Chacham é algo que tem que ser 5 estrelas. Mas eu não posso ter orgulho, eu não preciso viver na cobertura dos prédios. Então minha bota, pessoal, não tem sola. Imagina que tipo de gente especial é essa. É? Mas tem iniciais. Tem iniciais. Iniciais é para os outros ter uma impressão boa do que é um Talmid Chacham. Mas eu ainda preciso manter, obviamente, lembrar quem eu sou e o que Hashem espera de mim. Olha que espetacular. 1847, o Rebbe de Irujin estava sentado na cama dele, na casa dele, melhor dizendo, e aí um policial bate na porta. Por que o policial bateu na porta? Chama ele, ficou com medo. Levaram ele para uma sala escura sem explicar nada, e a sala tinha 1 metro por 2 metros. Esse era o tamanho da sala do Rebbe de Irujin. A prisão dele. Colocaram numa salinha que era prisão, escura. Ele ficou lá 2 meses. Os Yehudim de Irujin fizeram todo o esforço com quem conheciam e quem não conheciam para libertar o Rav. Ninguém nem explicou por que levaram ele. Naquela época era muito comum pegar Yehudim, porque eles eram Yehudim. A história se repetiu muitas vezes na história do mundo. Chegaram, procuraram ele. No dia de tirar ele, os Hassidim conseguiram um tal dia libertar ele e foram correndo para a prisão. Olha que história. Começaram a abraçar o Rav e começaram a chorar. E perguntaram ao Rav, você é tão nobre, como é que você ficou numa cela escura durante 2 meses? Escura, suja, 1 por 2. Não combina com você lá. Como você conseguiu sobreviver? E o Rebbe perguntou para eles, por que vocês estão chorando? Como a gente acabou de falar, um Rav tão nobre quanto o senhor, uma pessoa tão especial na prisão sem razão, um lugar sujo e feio. O Rav falou o seguinte, olha, eu entendo vocês. E o Rav também começou a chorar. Falou, tá vendo, Rav? Tem que chorar pelo seu sofrimento. O Rav disse, o Rebbe de Irujin falou, olha, eu não estou chorando pelo meu sofrimento. Hashem me colocou aqui, eu tenho que tentar sair o mais rápido possível, mas é porque eu mereço de alguma forma ou outra. Preciso passar por isso. Mas olhem que espetacular. Eu estou chorando pelo Tzar de Akadosh Baruch Hu. Sofrimento de Hashem. Qual o sofrimento de Hashem? Olha a diferença se a gente lê um Rashi ou se a gente vive ele. O Rebbe de Irujin viveu esse Rashi. Se está escrito que Hashem tem uma pedra, e eles viram isso, um tijolo, no trono celestial dele, porque Hashem participa do sofrimento do povo. Então, quando eu estou na prisão, quem estava na prisão junto comigo? Kaviachol, Akadosh Baruch Hu. Eu estou chateado pelo fato que a Kadosh Baruch Hu estava na prisão escura comigo e não na minha casa com os requisitos nobres que a Hashem merece. Por quê? Porque existe ler um Rashi, existe vivenciar o Rashi. Olha que interessante, o Rebbe de Irujin falou, o famoso Pasuk em Tehilim, Gam ki elech beget salmavet. Mesmo que eu andar num lugar escuro, num lugar triste, escuro, deprê, loirará. Eu não vou temer. Por quê? Que Hashem imadik, Atay imadik, porque você, Hashem, está comigo. Olhem como ele leu o Pasuk. Por que irá? Lo irá, vírgula irá. Por que irá? Que Atay imadik, já que você está comigo, Hashem, isso irá. Se eu estou numa situação de aperto, numa prisão, por exemplo, irá.
Por quê? Que ataimadi, porque eu sei que a Kadosh Baruch Hu está comigo e se eu estou sofrendo, a Kadosh Baruch Hu está sofrendo comigo. É o feeling que a Gemara conta para a gente em Sanedrin, recém passou no Daf Yomi, quando um Yehudi está com dor de barriga, quando o Yehudi está com dor de cabeça, ele toma um Tilenol, o que Hashem fala? Achlrase. Estou com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, Hashem? Sim, porque se tem um Yehudi que tem dor de cabeça, Hashem, ligado àquele Yehudi, homem ou mulher, fala, eu também estou com dor de cabeça. Isso é chamado que a Kadosh Baruch Hu sente o tsar, o sofrimento de Benei Israel, de nós Yehudim. Obviamente que nas alegrias a Kadosh Baruch Hu também sente. Hashem sente a alegria da pessoa e o sofrimento da pessoa. Como que dá para compartilhar? Isso é Hashem, eu preciso aprender dele. Como eu posso aprender isso para eu, ser humano, colocar isso na prática aqui no Olamazé, nesse mundo? A Gemara conta para a gente em Baba Batra sobre um personagem chamado Iov, ou em português, Jó. Não dos escravos de Jó, mas sobre o próprio Jó. A Gemara conta sobre Iov. A Gemara traz algumas opiniões quando ele viveu. A Gemara fala na época dos Beraglim, na época do Man, a Gemara vai contando quando Iov viveu. Tem discussão em que época ele viveu da história. Que ele nem viveu, né? Uma opinião fala, parece que depois a Gemara volta atrás disso, que Iov nunca viveu. Mas Iov é Tanakh, é uma parte do Tanakh, uma palavra do Sefer Iov tem que ser colocada na Grisá, uma das escrituras Kodesh santas. A pergunta é, como que tudo começou, os sofrimentos de Iov? Como começaram os sofrimentos de Iov, pessoal? Por que ele sofreu tanto? É escrito que Iov sofreu o que a pessoa não deve desejar Barmenan para o amigo dele. Então, para o inimigo dele. Então, está escrito que o Satan, o Yetzer Hara, chegou para Hashem e falou, Hashem, me deixa testar Iov para ver se de verdade ele confia em Hashem, em você, Hashem. E testar, viver com Hashem on the rocks é mais fácil. Quando tem sofrimento, eu quero ver se Iov de fato acredita em você, Kadosh Baruch Hu. Tá bom. Hashem falou, tá bom, pode testar ele, luz verde. Hashem falou, você pode pegar o dinheiro dele, você pode pegar a família dele. E começaram a pegar tudo. Mataram a família dele, tiraram o dinheiro dele, trouxeram doenças para Iov. Iov continuou sendo testado em muitas ocasiões. Ele sofreu bastante. A Gemara conta para a gente. Uma das personagens ilustres de Shiva de Slabot, que é chamado Rav Yitzhak Shen Zichron Libraha, pergunta se o Satan tinha luz verde para testar Iov e fazer ele sofrer até o fim, para ver se de verdade ele podia e queria e confiava em Hashem. Uma coisa só o Satan não podia fazer, matar Iov. Todo o resto ele podia. A Yitzhak Sher faz a seguinte pergunta: por que o Satan, o Yetzer Hara, não tirou de Iov os amigos? Se tirou a família, se tirou o dinheiro, se deu doenças para ele, era para testar ele. Hashem permitiu isso, testar a fé dele em Hashem, a confiança dele em Hashem. Por que o Yetzer Hara não tirou de Iov os amigos? Que pergunta bomba. Ele responde algo espetacular. Ele fala o seguinte: porque Hashem falou para ele, você pode fazer tudo com Iov, menos uma coisa. Que coisa ele não podia fazer com Iov? Matar Iov. Rav Yitzhak Sher, está escrito no Pasuk, Achet nafsho shemor, cuida da vida dele. O resto tudo você tem liberdade para testar ele e trazer sofrimentos para Iov. Mas amigos você não pode tirar. Por quê? Porque tirar os amigos de alguém é igual matar a pessoa. Uma pessoa não consegue viver sem amigos. Alguns são de 3 amigos, outros de 30 amigos, outros de 6 amigos, mas sem amigos não dá para viver. Ah, meu filho tem eu e meu marido, tá bom que ele não tem amigos. Que ignorância é essa? A Gemara fala para a gente que sem amigos a pessoa não consegue viver. Por isso que Hashem falou para Iov o quê? Você pode tirar tudo dele. Por que o Satan não tirou os amigos? Porque tirar os amigos é igual tirar a vida. Ter amigos e viver com os amigos de acordo com Hashem é participar das alegrias e dos sofrimentos dos outros. Por isso que Hashem mostrou essa mensagem para a gente. Eu estou ciente dos teus sentimentos. Sabem que muita coisa funciona dentro da Torá num Sanhedrin. O que é Sanhedrin? Uma corte. Se alguém tem um problema com o vizinho dele,
Quem tem que pagar a pintura, o vizinho de cima ou de baixo no vazamento, vai no Bedin, na corte, no Sanedrim. Daí por diante. Mas para isso precisa ter um testemunho, alguém tem que ver que está pingando. Tirar uma foto não adianta, tem que ser um testemunho vivo. Olha, eu vi que está pingando do andar de cima para o andar de baixo. Eu vi que ele quebrou o meu carro, eu vi qualquer coisa. A Gemara fala para a gente quem não pode ser um aed, quem não pode ser um testemunho. Tem uma lista de pessoas. Uma das pessoas que não pode ser um testemunho é alguém chamado Mesachek Bekubia, blackjack, cassino. Essa pessoa é pasul le'edut. Não pode ser testemunho no Bedin. Ele não pode nem avisar que Mashiach chegou. Ele é pasul le'edut. Mas por que ele é pasul le'edut? Ele não fez Hilul Shabbat. Ele é terre gentil. Qual o problema? E de fato ele é gentil, mas tem um problema aqui, que ele é Mesachek Bekubia. Ele joga. Qual é o racional e por que Hashem proibiu isso? Por que Hashem não permitam? Por que o Sanedrim não pode receber essas pessoas? Tem um comentarista chamado Meir, um dos Rishonim, da época do Rashi. Ele fala algumas palavras, pessoal, de arregalar os olhos. She'einu makir betorcham vetzarotem shel bnei adam. O pessoal que vive de jogo, ele não entende o sofrimento das pessoas, ele não sabe como que é ganhar dinheiro. Ele lidera um cassino, é assim que ele vive. Ele não está preocupado que o amigo dele vai perder dinheiro, por quê? Porque ele vê as pessoas apostando o dia inteiro, um ganha e um perde. Então uma pessoa que não está preocupada com o amigo dele perdendo dinheiro, essa pessoa, por esta razão, ela é pasul le'edut, ela não pode testemunhar nada no Bedin. Por quê? Porque faltou sentir por outro Yehudi. Uma pessoa dessa na Halachá, ela é pasul le'edut, ela não pode testemunhar nada no Bedin. Se tiver duas pessoas que viram, ele é uma das pessoas, essa é a profissão dele, jogador, jogatina, essa pessoa não serve para testemunhar no Bedin. Qual a razão? Porque ele não sabe compartilhar dos sentimentos de outra pessoa. Parte de entender os sentimentos das outras pessoas, ou talvez empatia, não sei se empatia é exatamente a palavra certa, mas vamos usar, entender o sentimento dos outros, é escutar. Todo mundo gosta de falar, alguns mais, outros menos, mas hoje em dia não existe mais orelhão, só celular, mas tem que saber escutar. Eu vi uma vez, Maaseh shelo haya kachaya. O que aconteceu? O pessoal da sinagoga, o Rav da sinagoga, tinha o contrato lá de 10, 20 anos, foi embora. E tinham dois candidatos que eles iam testar o posto. Os dois chegaram lá e estavam dormindo no hotel, chegaram um dia antes para descansar, e os dois estavam no mesmo quarto, no mesmo hotel, que a sinagoga alugou para eles. No dia seguinte eles iam, cada uma, dar uma drachá no Knis, para ver quem é o melhor. Não sabiam eles que quem der a melhor drachá ganha, né? Agradar o povo. Mas, tudo bem, então os dois estavam no quarto, um era muito, muito organizado, ele anotou tudo, escreveu toda a drachá, repetiu de novo no papel, o sulfite reescreveu, e o outro não era tão organizado, ele ficou lá, no quarto, esperando chegar a hora dele para o dia seguinte. Dormiram, chegou o grande dia, o desorganizado falou, eu quero falar primeiro. O chefe da sinagoga, o presidente, falou, tá bom, fala. Ele escutou tantas vezes o outro preparar, tantas vezes o outro escrever, reescrever e falar alto o darush dele, que ele decorou. Ele foi lá e falou todo o darush do outro. O segundo falou, o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar para eles agora? Ele não sabia o que fazer. Então ele falou o seguinte, olha, um dos grandes requisitos de um Rav é saber escutar o povo. Ter bons ouvidos. Cada momento de contar o problema, eles não querem só saber Halachá. Eles querem que você compartilhe o sofrimento deles, entenda eles primeiro. E as alegrias também. Então o que eu vou fazer é, ele levantou, repetiu exatamente a mesma drachá, porque ele que tinha preparado para a sinagoga. Falou, olha, queria mostrar para vocês quanto é importante saber escutar o outro. Eu vou repetir palavra por palavra do que o primeiro falou, que na verdade era ele que tinha preparado tudo no quarto do hotel. Isso é, não roubar o darush do outro, a drachá do outro, mas isso é parte de conseguir compartilhar os sentimentos do outro. Nesse dia tão agitado, com tantas mensagens para responder, tem que saber todas as propagandas, tem quantos filminhos de 47 segundos que eu preciso assistir durante o dia, todos os filminhos, e todos devem ser super engraçados e super importantes, e talvez vai mudar minha vida, minha importação, preciso ver tudo, é um dia ocupado, tem reunião daquilo, reunião disso. Se ele vem falar comigo, o que eu faço? Só um minutinho. Pega aqui. $50, está resolvido aqui. O Shemitah Nadef, presta atenção.
às vezes tem que escutar ele. Sério. A Gemara fala que é maior o sahar do sorriso, de entender a pessoa necessitada do que de dar tzedakah. Realmente, se só escutar e não der nada, você pode dar, não vai ajudar também, mas o sorriso, o escutar, o remérito é maior, sem desmerecer a tzedakah, do que a própria tzedakah. Participar do coração do outro. Em Parashat Azino, está escrito o seguinte passuco, finzinho do Sefer Torah. Zechor imot olam, bino shenot dorvador. Obrigado pela ajuda. Qual a tradução do passuco? Estuda história. Aprende da história para não fazer os mesmos erros. Zechor imot olam. Lembra o que aconteceu há 10, 20 mil anos atrás? Bino shenot dorvador. E aí aprende para usar isso, para você não repetir os mesmos erros daqui para frente. Obrigação lembrar a história. Com GT Olivon. Quando eu morava em Halab, Selichot puxava uma cordinha. Quando eu morava na Polônia, vendia gefilte fish em todos os lugares e daí por diante. Cada um tem a história dele, da nostalgia dele. Tá bom? Até falou um grande pensador, depois da Segunda Guerra, quem não lembrar, estudar os erros do passado, está condenado a repeti-los. Quem não estudar os erros do passado, está condenado a repetir. Porque o que você precisa repetir? Você já viu que a história já fez isso. Bom, então como que a gente lê? Lembra a história para não repetir os mesmos erros. Esse passuco está em Parashat Azino. Eu vi outra explicação espetacular. Zechor imot olam, lembra os dias que passaram. Binu shenot dorvador. O que quer dizer binu, pessoal? Entenda, leavin. Shenot dorvador. O que é shenot? Os anos que passaram. Eu vi outra explicação que a palavra shenot vem da palavra shoné. Quer dizer shoné em hebraico? Como é diferente. Zechor imot olam. Lembra de Halab. Lembra da Polônia. Lembra da Hungria. Lembra de Beirut. Porém o que? Binu shenot dorvador. Lembra que hoje os tempos mudaram. Porque não dá para pegar a história de Halab e aplicar para o século XXI. Não dá para pegar a história da Polônia, da Hungria, whatever, e aplicar para o século XXI. Porque se meu pai me educou assim, então eu vou educar meu filho assim. Não faça isso, um crime. Binu shenot dorvador. Pensa a diferença que existe entre ontem, o ano passado, a gente pode falar ontem e amanhã. Que a tecnologia corre tão rápido que existe uma diferença grande entre uma geração e outra, entre meia geração e outra. Binu shenot dorvador, pensa na diferença que existe entre uma geração e outra e saiba se adaptar à nova geração conforme o enfoque da Torá Kedoshá. A Torá, como se adaptar? Como se adaptar? Óbvio. Cara, a Torá não muda, mas nós mudamos. Dentro do Shulchan Aruch, dentro das leis da Halachá, a gente tem que saber se adaptar. Eu falei uma vez para vocês faz tempo, por que não tem leis de Chinuch no Shulchan Aruch? Porque Chinuch e Shalom Bait não tem lei nenhuma no Shulchan Aruch. Porque não é clear cut. Tem Halachot Nidá, isso tem. Isso é clear cut. Tem Halachot Shabbat, tem. Mas Halachot de Chinuch e de Shalom Bait não tem. Porque se antigamente a mulher não saía de casa, hoje a mulher besouro para em casa. Então mudou. O que não podia antes, pode hoje. O que era um elogio antes é uma crítica, hoje daí por diante. E o marido também. Mas não pode radicalizar. Tem muita coisa das antigas que a gente pode trazer para a atualidade que pode Sim, sempre pode. Você tem que saber se é válido. O que valia em Halab... Não é valia. Valia em Halab. Tem valores que valia em Halab, por exemplo, Ah, claro. que eu posso trazer para hoje em dia, que são muito melhores do que os valores de hoje em dia. Dá para colocar eles na prática? Lógico que dá. Se dá, dá. É do jeito que colocavam antigamente? Se dá. Fada. Filata derech, vai lá, capricha. Se dá para colocar em prática os valores de antigamente e hoje em dia, claro que devem ser colocados. Mas eu acho que muitas vezes, antigamente, se o aluno perdia, depois vocês leem o livro de Halab, se o aluno tirava o dedo do livro, pá! Não é isso que eu quero Hoje em dia, se você der um beijo no aluno, também pá! Assédio. Não podem dar beijo hoje. Obviamente que tapa não pode dar. Então, olha que interessante. Binu shenot dorvador quer dizer o quê? Pensa como mudou. Você quer sentir o sentimento do outro? Entenda que mudou a geração. Não porque você era assim, ele tem que ser igual o nosso pai, igual eu fui. Meu filho nunca vai ser igual a eu. O Rebbe de Barditchev, ele falava o seguinte, só falei de Rabanim Halabim hoje, né? O Rebbe de Barditchev falava o seguinte, na Gemara, muitas vezes a Gemara tem dúvidas e não responde. Hoje em dia a gente tem que achar que tem que responder tudo. A Gemara tem dúvidas e fala, eu não sei responder. O que a Gemara responde quando não tem... qual o statement da Gemara quando ela tem uma dúvida e não responde? Teiko.
O que quer dizer Teiku? Tishbi Yetaretz Taf Yud Kuvav. Tishbi Yetaretz Kushiot Ve'abayot. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, vai responder perguntas e dúvidas que tem. O Rav de Barditchev pergunta por que justo Eliyahu Hanavi? Podia ser Moshe Rabbeinu. Tanta gente para responder, por que Eliyahu Hanavi vai responder as perguntas que não tiveram resposta? Olhem que espetacular. Eliyahu Hanavi foi o homem, o profeta que nunca morreu. Ele sim pode responder as dúvidas que nós temos, que a Gemara ficou e não respondeu. Por quê? Porque cada geração é diferente e Eliyahu Hanavi sabe se adaptar dentro do Shulchan Aruch para responder para cada geração conforme aquela geração precisa lidar com aquele assunto. Moshe Rabbeinu, nesse caso, com todo respeito, não adianta, porque ele veio há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e o método dele, com todo o respeito, não serve para hoje em dia. Apesar de toda a especialidade, técnica e kavod que o grande Moshe Rabbeinu teve. Por isso que Eliyahu Hanavi que vai responder por quê? Porque se ele nunca morreu, ele sabe o teste que um jovem, que um marido, que uma mulher passa no século XXI como um Yehudi, como pessoa. O que serviu há 50 anos atrás para Hinuch, para casamento, não serve hoje em dia, porque nós mudamos. Eu acho que participar do sofrimento do outro, às vezes a gente esquece. A gente precisa falar o que a gente precisa falar. O cara sobe no Sefer Torah, o que falam para ele? Isso é brincadeira. Você nem sabe o que estão falando direito. Aris urgente. Antes era só Aris, virou Aris urgente agora. Claro. Onde vocês moram? Aris, aí virou Aris urgente. Pessoal, sintam-se na pele daquele menino que subiu no Sefer Torah. Ele fez bar mitzvah ontem, mas eu queria que sentissem na pele do menino que fez bar mitzvah faz 30 anos atrás. E falam para ele Aris urgente. Estou dando uma brachá para ele. Se é uma brachá, você pegar o nome dele e fazer teilim por ele, pedir namidá para Hashem ajudar ele. Já falaria isso urgente na sinagoga. Como a pessoa se sente? A Kadosh Baruch Hu colocou um tijolo no Kisei HaKavod para falar, eu sinto o sofrimento de Bnei Israel. Como é que você fala para um cara na frente da sinagoga de 200 pessoas, é isso urgente? Você acha que ele não queria ter casado? Não tem normal. Talvez se ele precisar de uma terapia, paga a terapia para ele. Talvez se ele queria e o mazal dele não floresceu, reza por ele. Tem gente que nem tem ideia do que está falando. Pessoal, outro dia eu fui rezar, tinha Slihot e Netz depois. Quer dizer, a gente acorda antes de adormecer, antes das pessoas dormirem. Era quinta-feira, então no meio do Minyan Netz, era 6:30 da manhã. Besor tinha amanhecido lá fora. O menino foi subir, uma pessoa foi Shirishia Olei, Amod Bekavod, quinta-feira tem Sefer Torah. Aí ele demorou 3 segundos para subir, lá do fundo do Cris, Harasinhar. Nem amanheceu ainda, acabou o dia. Esse cara demorou 3 segundos para subir lá. Onde ele vai? Para a lua? Ele tem voo? Não é que ele tinha um voo, a pessoa reza lá todo dia. Harasinhar. 6:28, Harasinhar. Meu amigo, o galo nem cantou ainda. Pessoal, se o cara está demorando para subir no Sephora, para, vai envergonhar o menino, vai envergonhar o adulto, vai envergonhar a pessoa. É a corrida contra o relógio, tem que sempre terminar mais cedo, para que terminar 4:30, não sei. Tem um grande mitzvah de Zanitz, mas deixa aí, se demora, você precisa sair, sai, dá um segundo para a pessoa chegar no Sefer Torah. Eu vi uma pesquisa curiosa, falando de sentir o sentimento do outro. Eu queria abrir um parênteses aqui. Estava preparando esse shiur e eu perguntei para esse aluno que eu mencionei para vocês do Rav Wolbe no começo do shiur, perguntei para ele, o que quer dizer no Sebeol, empatia? Ele falou que no Sebeol, carregar o peso do outro não é exatamente empatia. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, as pessoas acham que eu entender o outro. Eu entendo, estou sentindo o seu sofrimento. Mentira, nem sempre. É entender, olhem que profundo, entender que o outro é diferente de mim. Eu entendo que ele é diferente de mim. Ela é diferente de mim. E, portanto, eu dou a permissão dele sentir algo diferente. Eu estou imaginando o que você sente. Quer dizer, eu me coloco em cima de você e imagino o que você sente. Está errado. Eu entendo que você pode ser diferente de mim. Tem espaço para milhões de pessoas estarem certas no mundo. E ainda assim, não é ainda assim, está errado. Você é diferente de mim. Eu entendo, você tem permissão de ficar triste mesmo que eu ficaria feliz ou vice-versa. Tem um livro foi escrito por 2 economistas chamado Ausonomics. Ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala que parte do Shalom Bait, isso é para o século XXI, não é de Hala,
é saber compartilhar as atividades da outra metade. Inclusive, me permitam, em relação à parte física do casal. O que quer dizer? Eu não sei lavar louça, então o exemplo que trazem lá é quando a pessoa lava a louça junto com a esposa. Eu vou atrapalhar, vou molhar, a cozinha inteira não vai ajudar. Mas participar dos afazeres, alguma coisa de casa, a mulher sente que o quê? Qual é a chokhmah disso? Não está escrito no livro, mas deve ser que é essa. Ela sente que tem alguém participando dos meus afazeres. Eu não sou uma escrava na casa nem uma empregada. Eu não sei se o marido quer que a esposa vá no escritório começar a fazer as coisas. Mas alguma coisa participa. A mulher precisa disso. Quando eu participo com a mulher, eu falo, mesmo sem falar, eu entendo o sentimento dela, eu entendo o sentimento. O livro diz, isso é pesquisa científica e numérica, que isso até ajuda na relação física entre o homem e a mulher. Olha que interessante. Isso tem a ver com o quê? Sentir pelo outro. Eu participo junto com você. Olha que bomba. Como você fala um amigo num português um pouquinho mais bonito? Ele é meu? Brother. Inglês. Estou falando em português. Parça. Tá, vocês estão muito joviais aqui. Meu companheiro. Da onde vem a palavra companheiro? Português é Lashon HaKodesh. Olha que legal. Boa tarde, companheiro e companheira. Né? Tá bom daí. Mas vem do latim, companheiro. Olha que espetacular. Procurem depois. Shur também é cultura. Companheiro vem da palavra companes. Eu como pão junto com você. Na hora que você está comendo um pão mais de ontem, eu também sei comer com você. Bezat Hashem, quando amanhã você comer um pão de hoje, eu também vou me alegrar com você. Companheiro é companes. Eu sei partilhar do pão que você está comendo. Espetacular, isso é um companheiro de verdade. Por que Iov, o Satã não conseguiu tirar os amigos dele? Porque Hashem falou... Eu deixei tudo menos tirar a vida dele. Tirar o amigo de alguém é tirar a vida da pessoa. Qual a definição de um haver, de um amigo, de um companheiro, de acordo com a Torá? Alguém que consegue partilhar dos sentimentos do outro. Paró, ele era Paró Rashá. A gente aprendeu isso na escola, mas peraí, a gente tem que aliar, saber que tem um nível para cima. Ele era um Rashá malvado. Mas Paró era muito sábio. Colocava qualquer um no bolso de sabedoria, sem desmerecer ninguém aqui. Paró não escravizou quem? Os Levim. Os Levim não foram escravizados no Egito. Sério? Sim. Fato é que Moshe Rabbeinu entrava e saía do palácio, carte blanche. Como é que ele não estava escravizado? Eu nunca pensei nisso. A resposta é que a tribo de Levi não foi escravizada durante os 210 anos de escravidão no Egito. Isso é um fato. Rabbi Natan Aibitz faz uma pergunta bomba. Por quê? Se Paró detestava os Eudim, escraviza os Levim também. Que ele tinha cavalo, deixou o colel aberto, Levim, pessoas que sentam estudar. Que ele entrava, tinha a placa dele no colel, Paró patrocina o colel. Sim, a pergunta é por quê? Qual a lógica do Paró? Paró era um rachá, mas era muito astuto, muito esperto. Rav Yonatan Aibitz tem uma resposta espetacular. Ele fala para a gente o seguinte. Os astrólogos, o que eles viram? É famoso, está escrito isso. Eles viram que o salvador de Bnei Israel ia sair da onde? Da onde ia sair? Dos Levim. Eles viram isso, os astrólogos. A sabedoria da astrologia sempre houve, hoje não sabem interpretar, mas antigamente era algo muito claro. Então, no Egito eles viram isso. Eles falaram, olha, o salvador deles vai vir do grupo dos Levim. Olha como Paró esperto. Como eu posso resolver essa parada? Todo mundo vai ser escravizado menos Levim. Por quê? Porque se o Levi não for escravizado, ele nunca vai entender o que é ser um escravo. Então, mesmo que ele conseguir libertar o povo, ele precisa conduzir o povo depois. E alguém que não entende o outro, especialmente um líder, vai dar a zica na primeira hora. O povo vai voltar para mim. Então, Paró falou, olha que espetacular, eu não vou escravizar ninguém dos Leviim. Por quê? Para que os Leviim nunca passem por escravidão. E aí um deles vai ser líder, como os astrólogos viram, foi de fato o Moshe Rabbeinu. Ele nunca vai saber como lidar com o povo, porque o povo é um bando de escravos, que acabou de ser libertado depois de 210 anos. Espetacular. Daqui a gente aprende a grandeza de Moshe Rabbeinu. Mesmo que ele nunca foi escravo, entre parênteses, ele conseguia fazer o quê? Um pouco, sentiu que era um escravo. Eu acho que Moshe Rabbeinu nunca falou para alguém, eu sei o que é ser um escravo. Porque isso não é empatia, isso seria ridículo. Moshe Rabbeinu nunca foi escravo. Moshe Rabbeinu entendeu que tem pessoas diferentes dele, que são o quê? Eu moro no palácio do faraó.
O Moshe Rabbeinu sentiu que um escravo era muito difícil, mas Moshe Rabbeinu conseguiu, ao máximo, descer e surpreender Paró e ser um líder do povo durante 40 anos no Egito. Ele não errou nenhuma vez com o povo. O povo ficou bravo, muitas vezes reclamou, mas o Moshe Rabbeinu não errou. Foi um milagre quase. Mas a chokhmah do Paró se ele não entender o povo, ele nunca vai conseguir liderar o povo. E por isso que ninguém dos Leviim ficou escravizado no Egito. Eu vou trazer alguns exemplos para finalizar do que quer dizer empatia na prática. Às vezes um aluno fala para mim, Rabino, pode fazer uma pergunta besta? Eu sempre falo para ele, olha meu amigo, ou eles, ou ela, quem for. Olha, se você está incomodado com essa pergunta, para mim ela já deixou de ser besta. Porque se para você te incomoda, mesmo que talvez a resposta seja óbvia, se você está se cutucando com essa pergunta, está pinicando o teu intestino, o teu cérebro é porque te incomoda. A pergunta não é besta. Sério? Então eu posso perguntar? Sim. Abriu a porta, ele vai esbanjar tudo que ele tem para perguntar para você. Por quê? Eu consegui conectar com a pessoa. É a coisa mais agradável do mundo. Uma coisa deliciosa. A criança está no chão, engatinhando, ou tentando engatinhar, vai para trás, vai para frente. 6, 7 meses de idade, ou o que for. Qual a coisa mais gostosa do mundo? Não ficar mandando oi para ele lá de cima e filmando ele do celular. Habib, senta no chão e brinca com ele, vai começar a sorrir para você se ele souber sorrir. Por quê? Porque você entrou no mesmo nível que eu estou. Isso é o que a Kadosh Baruch Hu sente pela gente, o que ele espera que nós possamos sentir das outras pessoas. E como a gente falou, sentir pelo outro, empatia é entender que ele é diferente de mim. E aqui a parada dura é o seguinte: não esperar de alguém mais do que ele pode me dar pela capacidade dele. Pessoal, esse é um pecado capital que infelizmente a gente comete muitas vezes. Eu não posso esperar de uma escola mais do que ela pode me dar, como escola, nos horários que ela tem, na estrutura que ela tem. Eu não posso esperar do meu filho ser alguma coisa, porque ele não tem essa capacidade. Ele tem outros dons, mas esse ele não tem. Mas o irmão dele gêmeo tem, mas o primo dele tem, Melovoazem. Mas ele não tem, o vizinho tem, mas ele não tem. Isso é falta de entender o outro. Isso é falta de sentir o outro. Se eu espero da minha esposa ser igual, pode ser a beleza, pode ser igual o peso, pode ser igual o trabalho que a outra trabalha, a minha não trabalha, pode ser N coisas. Ou do meu marido, eu estou sacrificando, fazendo um Hurban Beit HaMikdash na minha casa, onde as pessoas vão viver infelizes para sempre. Porque eu não consegui conectar com que minha esposa, meu marido, minha filha, meu filho, minha escola, o diretor que eu tenho no momento, por enquanto, o professor que eu tenho é esse, por enquanto, ele não consegue dar mais do que eu estou pedindo. Ou muda, ou ajusta, ou sai bater as expectativas corretas. Isso eu acho que também tem a ver com empatia, entender o que o outro é no nível dele. Ele não tem mais do que isso para me oferecer. Uma vez, um órfão chegou na casa do Havetz Haim. Esse órfão era meia família dele, tá bom? Porque para ser família do Havetz Haim todo mundo queria. Então ele era primo do vizinho, da amiga, do não sei de quem. Primo do rico todo mundo quer ser. Do pobre ninguém lembra. O Havetz Haim, o grande ilustre, todo mundo queria ser primo. Chegou um órfão que de fato ele era um pouquinho parente dele, um pouquinho de longe, segundo, terceiro grau. Ele veio da cidade grande de St. Petersburg. Ele não era, assim, era tradicional. Veio sem tzitzit. Às vezes colocava kippah, às vezes não. O Havetz Haim deu atenção para ele. E o Havetz Haim, depois de alguns momentos de cuidar desse órfão, morar na casa dele, ele falou para ele, olha, eu vou te procurar um professor de piano e francês. Piano, porque ele viu que o menino tinha dom, ele gostava, e francês com uma língua a mais. Lembrem que em Radun, falar francês é igual eu ir para a Lua hoje. Algo estranho demais, onde o Havetz Haim morava. E ainda mais, o Havetz Haim era o líder da geração. Se ele falar que as pessoas podem tocar piano e falar francês, era uma abertura muito grande. Então os Hassidim vieram lá, o Havetz Haim não era um Rebbe, mas as pessoas próximas do Havetz Haim falaram, Rav, Kol HaKavod, né? Sempre que a gente vai dar uma crítica, a gente fala Kol HaKavod. Mas Rav, como é que o senhor faz uma coisa dessa, uma brecha dessa? Havetz Haim Zichron Libraha falou o seguinte, qual o problema se os anjos no Shamaim estão contentes? Já falam nada, mas a gente quer saber do francês e do piano, não dos anjos do Shamaim. Havetz Haim repetiu de novo, meus queridos, qual o problema se os anjos no Shamaim, no céu, estão felizes? Não, a gente não entendeu. Ele falou o seguinte, olha, tem razão.
para nosso grupo aqui, seria uma mecha muito grande. Eu ainda continuo dizendo que não tem que se estudar francês e nem piano. Que é a convicção que ele tinha naquele momento, naquela época da história. Mas para um menino desse, que veio de uma cidade grande, na forma, no contexto que ele está, qual o problema se os anjos no Shamayim estão felizes, se ele precisa disso? Eu aprendi daqui que em relação à nossa vida não existe o que se fala no inglês, one size fits all. Tem small, medium, large, extra large. Muitas vezes um Rav vai dar um psaco, um veredito para uma pessoa e para outra coisa. Porque depende de onde ele está, depende da esposa dele, da casa dele, de onde ele veio, para onde ele vai. Cada pessoa é diferente, não existe one size fits all. Todo mundo não é igual. Eu preciso entender o sofrimento, preciso entender a alegria, preciso entender de onde o outro vem. Mesmo na Halachá, se a gente procurar, muitas vezes na Halachá está escrito, olha, normalmente não pode. Tem que procurar Halachá, não chutar, tá bom? Não no Google, perguntar para um Rav. Bemakom tzorech, num caso de aperto, pode. Algumas coisas. Bemakom efsed, num caso de perda, pode. Então, a própria Halachá, tem que de novo perguntar, para um Rav, não para o Google, abre brechas em casos específicos. Então, por que eu não posso entender que tem pessoas diferentes de mim? Havetz Haim falou qual o problema. Ele é diferente da gente. Não posso tratar ele igual nós que estudamos no Heider a vida inteira. A regra é que em muitos casos não tem regra. Tem que se aconselhar com uma pessoa maior, mas saber que, na verdade, nós precisamos entender a situação que cada um é diferente. Quando alguém fala para o outro, ó, não pode. Teu filho te pede alguma coisa. Qual o sentimento que você dá para ele? Você fala direto para ele, não pode. Para tua esposa, para o teu marido. Fala, não pode. Mas Abba, você nem me escutou. Rohi, você nem me escutou, marido ou mulher. Escuta, pensa e depois fala que você não pode. Considera de verdade. Essa foi a pedra que estava no trono de Akadosh Baruch Hu. Entender o outro. Não precisa concordar, mas você me entendeu? Qual é uma das maiores, não é maior, mas qual é uma das maiores frustrações que tem uma criança? Meus pais não me entendem, Rabino. Ninguém falou que ele está certo, mas alguma coisa talvez esteja. Mas a maior, ou uma das maiores, não sei se é maior, mas uma das grandes frustrações da criança, vamos refrasear, é meus pais não me entendem. Mas em Hala meu pai me educou assim, se vira. Nós não moramos em Hala, bem na Polônia. Bino, Shenot, Vador, Vador, mudou a geração. Entenda que são diferentes. Saiba lidar com isso. Mantenha os valores de antes, mas saiba como adaptar isso da forma que funciona isso. Sabem que no cérebro do ser humano, teve na década de 90, nas famosas universidades americanas, MIT, Stanford e Harvard, eles gastaram bilhões de dólares, literalmente, para mapear o cérebro do ser humano. Yehudi ou não Yehudi? Não é uma pesquisa judaica, não se preocupe, tá bom? Gastaram bilhões de dólares para mapear o cérebro do ser humano. Como se chama esse mapeamento? A gente conhece genoma, né? Genoma é o maior sequenciamento genético. Mas o mapa do cérebro do ser humano é chamado conectoma. Cérebro, como funciona o cérebro? Eles descobriram algo que ficou famoso chamado células espelho. O que são células espelho? Quando alguém vai para o outro e ele sorri, qual é, tiro e queda, a reação do outro, sem pensar, sorri de volta. Se alguém entra sisudo numa reunião, e o patrão entra lá e fala, hoje vai ser pesado. De imediato, o que acontece? Está escrito que o cérebro gera uma substância chamada cortisol, que trava a parte aqui frontal do cérebro da pessoa, onde é todo o empreendedorismo da pessoa, está aqui na frente, a pessoa trava, não consegue mais quase que pensar. Por quê? Porque liberou células chamadas estresse no cérebro da pessoa. Você entra bravo no lugar, de imediato, sem eu pensar, eu já travo. Você entra feliz, eu sorrio. Você entra sisudo em casa, quando o pai entra em casa bravo, todo mundo fica com medo, vai para baixo da cama. Se funciona assim, num sorriso, meus queridos, num olhar, agradável ou desagradável, infelizmente, como é que é capaz de Kadosh Baruch Hu criar pessoas que conseguem se conectar? Entra no meu código. Lembra quando tinha walkie-talkie faz tempo? Hoje em dia é só celular, não existe mais. Podia ter duas pessoas com walkie-talkie, uma a 1 metro do outro, 2 metros do outro, e não conectavam um com o outro. Por quê?
Não estava na mesma frequência. Tem 33 frequências, estava na frequência errada. Tem que saber o tol cabal do outro, conectar, sintonizar na frequência da outra pessoa. Os grandes homens sabiam fazer isso, em dimensões gigantes também, e com isso a gente termina com essa história. Depois que a esposa do Rav Shach faleceu, ele precisava comer, não sabia cozinhar, então os alunos falaram o privilégio poder servir o café da manhã para o Rav. Quando a gente serve o café da manhã, a gente vê como ele vive, vê como ele conversa, como ele come, e tem o privilégio de poder estar perto de um gadolador. Então, cada vez tinha uma ronda de quem ia servir o café da manhã, do Shivad Ponovitz Rav Shach Zichron Libracha. Chegou a vez de Shimon, não conseguiu dormir na noite anterior, ele pega a receita do que tem que fazer, o que o Rav come, um senhor de idade, não pode servir qualquer coisa, gluten free, sodium free, batir free, tinha que ver o menu. 8 horas da manhã no capricho, está pronto lá, o slie dele, o omelete dele, estava tudo pronto. Ele volta a Shimon às 8h20 e vê que estava tudo esfriando e o Rav não comeu. Então, 8h20 o Rav levanta, vê que o aluno entrou, foi fazendo Nitrat Yadayim. Falou, Rav, desculpa perguntar, mas eu servi às 8, eu não queria que o senhor comesse frio, por que o senhor não comeu? O senhor me viu entrando, não tinha percebido antes, e agora o senhor comeu, mas o senhor tinha visto já o café da manhã. Esse Rav Shach, isso é entender o sentimento do outro, partilhar das alegrias e do sofrimento do outro. Meus queridos, 8 horas da manhã é o horário que aqui em Israel começam as aulas. Como é que eu posso tomar café da manhã quando eu sei que tem milhares de Yehudim que entram em escolas aqui em Israel que não fazem o Kriyat Shema? Tem milhares de Yehudim que entram em escolas que infelizmente não tiveram o privilégio de conhecer o que quer dizer a palavra Moshe Rabbeinu, o que quer dizer Shabbat Shalom. Eu posso tomar café às 8 da manhã? Eu pelo menos espero eles entrarem às 8h20, porque eu não consigo comer nesse horário quando eu sei do sofrimento de Akadosh Baruch Hu nesse momento. Que Bezat Hashem a gente possa sentir pelos outros, entender que os outros são diferentes da gente, não esperar deles o que nós somos. Não é eu entendo você, eu entendo que você é diferente de mim. E que Bezat Hashem a gente possa também compartilhar a coisa mais gostosa do mundo, das alegrias dos outros, dentro da nossa família, dentro de Bnei Israel. Amém. Amém. Baruch Te.